Segunda partida do Aberto do Brasil. Mais um comentário aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Depois deixa um feedback a respeito da qualidade do vídeo, o que vocês querem ver. Eu vou estar comentando aqui. Tô de negras contra Fernando. E4 C5, cavalo F3 D6, D4 C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6. Novamente uma dragão, porém um pouco diferida. Ele jogou um bispo E2, eu joguei A6. É uma mescla de dragão com Najdorf, ou Dragadorf, algumas pessoas chamam. É uma linha posicional, as brancas escolheram roque, bispo G7, rei H1. Um pouco cedo para jogar esse lance, eu acredito que bispo E3 seja natural, F4 também. São essas jogadas. A4 é um lance também bem posicional. Bispo G5 é possível. Rei H1 também é um lance mais seguro, mas acredito que ainda não necessite jogar esse lance. Roque A3, algo suspeito esse lance. Não vejo motivo claro por que jogar A3. Acredito que A4 seja melhor. É um lance posicional, evita as negras jogarem B5. Então acredito que A4 aqui seja mais preciso. Bom, foi A3, B5, bispo E3, bispo B7. As negras desenvolveram confortavelmente a sua posição. Acredito que tem um jogo equilibrado aqui, né? Depois tem esse plano aqui, tem cavalo aqui também. Essa casa aqui é interessante as negras explorarem. Mas jogou bispo F3, ameaçou. Pode ser que tenha em algum momento um E5. Então eu decidi. Eu acredito que aqui dama C7 seja suficiente para ter um jogo confortável. Mas eu joguei um lance que fecha o bispo de G7, mas também fecha o bispo de F3. E nós vamos ter um peão isolado em D6, porém não sei se é fácil as brancas explorarem isso. Talvez com dama D2, torre de A, D1, mas provavelmente eu vou jogar um torre D8 e buscar um D5 aí, alguma coisa assim, e tentar algum tipo de expansão no centro e um contra-jogo na coluna de C. Cavalo E2, dama C7, bispo G5. Ele provavelmente quer tomar em F6 e jogar um cavalo D5. E que eu tome, ele tome de dama, né? Então, sabendo disso, eu jogo o cavalo D7 para que, se ele capturar, eu posso capturar com o cavalo. E caso ele entre nessa casa, eu tenho a opção tanto de capturar com o bispo e também com o cavalo. Porém, aconselho aqui as pessoas que jogam Najdorf ou posições similares. Eu joguei uma partida com o Krikor no Paulista e depois eu até analisei essa partida com o mestre, aquele mestre espanhol, Horácio Saldanho, e vi algumas partidas também dos super grandes mestres e realmente percebi que o bispo nessas posições ele é inferior ao cavalo. Eu quero dizer, o bispo de casas brancas é inferior ao cavalo negro, porque o cavalo tem vários pulos aí depois que as brancas jogam o cavalo D5. Vocês vão ver logo à frente. E aqui, por exemplo, né, essa troca, né, muitas pessoas perguntam do que tomar aqui do cavalo com o bispo. Eu percebi que muitos jogadores tomam com o bispo por causa dos buracos que o cavalo tem
e depois eu consigo expandir jogando, por exemplo, tirar o bispo de F6, F5 e tem alguma contra-jogo na ala do rei. Então eu tomei, ele tomou, e aqui a gente já começa a pesquisar as casas e explorar os buracos. Bispo G5, G3, F5, H4. Ele quer retirar o meu bispo, porém eu ainda mantenho o bispo em H6, cavalo C3. Eu acredito que foi um lance fraco. Acredito que ele deva jogar aqui C3, seja um lance natural, para enfrentar cavalo C4 com torre B1 ou dama C2, que eu acho que é natural. E as brancas aqui eu acho que já não estão bem. Eu acredito que eu tenha contra-chances tanto aqui, tanto também como algo do tipo aqui no ataque no rei, né, nesses peões aqui, como E4 ou possivelmente um F4. Então, claro que vai dar essa casa para o cavalo, eu preciso perceber isso. Mas tem bastante a posição da negra é bem flexível. Cavalo C3, cavalo C4. Aqui já está uma posição esquisita, já perdeu um peão. Torre A2, cavalo por B2, exclamação. Torre por, dama por C3. Torre B3, dama C5. Eu estou ameaçando o peão de F2 e eventualmente vamos ter um torre C8 ameaçando aí o peão de C2, e vai ser estranho como ele vai defender, né? Ele jogou rei aqui, eu joguei torre C8, C3. Aqui a primeira variante que eu pensei foi jogar E4, bispo E2, bispo aqui. Com certeza as brancas estão inferior. Eu capturo esse peão de C3. Eventualmente eu pensei em A4, bispo toma, ataco a torre seguido de, por exemplo, peão por ou torre B8. Tem bastante opção aqui. Tem um peão em D5 fraco, acredito que as negras já estão bem superiores aqui. Mas depois disso eu joguei sim E4, eu pesquisei um lance bem agressivo e me lembrei de uma partida do Kasparov contra Wesley So, foi do dia 28 de abril, em que ele joga um E4 seguido de um F4 e faz um ataque muito forte sobre o ponto F2. E eu me lembrei dessa partida e falei, bom, isso aqui tem que dar certo, né? Ameaço agora F3, o bispo está sem casa. Só que, claro, a hora que eu joguei aqui, eu procurei entender, porque tem o bispo G7 agora imediatamente, eu procurei calcular qual seria o empecilho de jogar bispo G4. Bispo G4 ele ataca a minha torre, eu calculei aqui que eu entrego a torre, eu jogo torre E8, ele joga bispo cheque, eu sacrifico a torre. Assim que ele jogou eu tomei ao toque, porque eu já tinha calculado que eu tenho compensação. Agora a gente vai ter, por exemplo, peão toma F2. Agora se ele fizer, por exemplo, peão por, a gente tem, por exemplo, dama cheque, rei aqui, torre F3, ameacei mate, ele joga torre G1, eu posso jogar, por exemplo, bispo F4, ameaçando torre por G, e pode ser que ele jogue dama E1 aqui, né, que defende. Deixa eu ver se tem um lance mais preciso que esse lance. Eu posso dar cheque também. Deixa eu ver, cheque, ele joga dama aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cheque não parece bom. Eu posso jogar, por exemplo, torre cheque. Era esse lance que eu tinha visto. Torre cheque em vez de dama F2. Torre cheque, se rei aqui, dama cheque, dama aqui, torre cheque, ele está perdido. E se jogar G4, que foi o que eu calculei, eu poderia, por exemplo, jogar dama aqui e a posição dele já é desastrosa, né? Ele está ameaçando mate. Sem contar que eu estou ameaçando cheque, aqui cheque mate. Eu calculei isso.
E se ele jogar rei aqui, eu tenho dama F5, ameaço dama H3, cheque, cheque, mate. E também contra esse lance, pode ser que eu jogue algo como torre F3, por exemplo. Ou inclusive E3, que é um forte lance também. Torre F3 também é bom, caso C4 eu posso jogar esse. Eu intercepto a conexão da torre e tomo em G3. Acredito que a posição dele seja duvidosa aí, não é? Então ele jogou dama D4 para defender, eu tomei. Caso ele tome aqui, eu posso jogar, não coroa dama, e sim eu coroa o cavalo. Eu promovo aqui cavalo, seguido de eu dou cheque, e ele tira, eu tomo a dama, eu ganho peça, né? Fico com 2 peças a mais. Então ele não pode tomar, e por isso eu tomei o peão de F2, ele jogou torre F1. E aqui eu pensei como arrematar essa posição. Eu pensei em jogar, por exemplo, dama F5, pensei em tomar e jogar E3, também seria uma possibilidade, mas eu achei que esse lance era mais preciso. Simplesmente eu evito que ele tome aqui por causa de cheque. Tenho descoberto aí na torre, né? Por isso eu joguei dama C6. Agora ele está perdido, vai cair a torre. E o peão está intocável, né? Então ele jogou C4 com a intenção de conectar a defesa nessa linha, e também que eu perca um tempo tomando aqui e que ele tenha algum tipo de contrajogo, né? Então eu posso jogar, por exemplo, cheque. Ele joga dama D5, que foi o que ele jogou, e agora nós trocamos e eu ganho o final. Porém, se ele jogasse, por exemplo, aqui, eu poderia jogar como, por exemplo, cheque aqui e mate, certo? E contra rei aqui também tem a mesma variante, cheque aqui, rei sai, bispo cheque, posição completamente perdida. E só resta para ele dama D5, trocando as damas. Eu troco as damas e jogo E2, e a posição dele está completamente perdida, né? Ele tomou aqui, eu joguei, promovi a dama, ele tomou, tomei aqui, tomei a torre e ele abandonou. Essa partida foi bem mais rápida. Essa partida eu terminei com 1h37 no relógio. E é isso. Até o próximo vídeo.